noite a todos. Iniciando agora a transmissão. Dentro de alguns minutos, vamos começar a palestra. Espero que estejam todos bem. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Está próximo das 8 horas. Nós vamos começar fazendo a prece para iniciar mais uma palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Severino Chagas. Já de início eu agradeço o convite, a oportunidade de estar com todos mais uma vez. Agradeço em especial a Nayara pelo suporte tecnológico, pela minha mãe também pelo auxílio de organizar aqui o sistema de transmissão, já que eu não sou muito adepto das redes sociais, eu tenho uma certa dificuldade, mas acho que deu tudo certo. E agradecer a Cléria pelo convite e a casa, né, principalmente, essa casa que me formou como espírita, que auxilia a minha família durante tantos anos e que eu sou grato eternamente. Então, é uma bênção toda vez que eu retorno para Dracena, poder visitar os amigos, visitar a casa. E agora, não perto fisicamente, mas perto pelo coração, né? Então, realmente é uma bênção. Vamos fazer a oração, aí na sequência a gente volta a conversar. Mestre Jesus, esteja conosco, Senhor, esta noite. Proteja cada um dos fraternistas, Senhor, cada um dos frequentadores do grupo da Fraternidade Espírita Severino Chagas. Abençoe, Senhor, esta casa de luz, que emana vibrações de amor por esta cidade há tanto tempo. Que este grupo se mantenha forte para acolher os corações aflitos que procuram aí o amparo necessário para o fortalecimento de tuas almas. Mestre Jesus, esteja conosco neste momento tão difícil que passa a humanidade. Coloque, Senhor, a semente da esperança em nossos corações, para que ela possa germinar, Senhor, mesmo diante dos desafios, brotando flores de amor em ações, em palavras, em pensamentos, a todos que nos cercam. Esteja conosco especialmente neste instante de estudo do Evangelho, Senhor, que possa ser produtivo para os irmãos que estão nos seus lares, recolhidos em virtude da prevenção da saúde, mas que unidos estamos pelas vibrações de amor do Cristo, que vive em toda parte e vive em nós também. Dai-nos força, Senhor, hoje e sempre. Pedimos tua bênção, pedimos a bênção de Severino Chagas e de toda a equipe espiritual da casa, para iniciar esta atividade de trabalho e estudo, a nossa palestra da noite. Que assim seja. Muito bem. Espero que todos estejam me escutando bem.
O que nós separamos para conversar na noite de hoje, intitulamos como fermento espiritual. Fermento espiritual justamente porque faz alusão a uma lição do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva faz parte de uma série, que inclusive leva esse nome, série Fonte Viva, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso saudoso Chico Xavier e é formada por 5 livros. Caminho, Verdade e Vida, de 1949, Pão Nosso, de 1950, Vinha de Luz, de 1952, Fonte Viva, de 56, e por último, já mais tardia a publicação, Ceifa de Luz, 1979. Esses livros, na verdade, formam uma coleção que, para mim, é especial. Eu estudo esses livros já há algum tempo, muito mais como forma de acolhimento. Esse livro tem lições que acolhem o nosso coração nos dias de angústia. Eu entrei em contato com essas obras, principalmente porque antes dos passes, né, dos plantões de passe, é lida sempre uma lição no Severino Chagas. Vocês já devem ter percebido que antes do passe se lê uma lição, faz uma prece, e depois encaminha-se para o trabalho efetivo dos passes, né? E eu adorava quando eu tinha oportunidade de tomar o passe ou ajudar no plantão, na época que eu morava em Dracena, porque essas lições traziam sempre aquele momento de reflexão. Então, quando a gente sentava ali um pouco antes do passe, escutava a leitura, escutava a prece, parece que a gente saía de lá com uma outra energia. Em outro momento da minha vida também, que esse livro teve muito presente, foi quando eu comecei a participar dos trabalhos de visita para passe nos lares, né? Acompanhando o seu França e o Heraldo, saudade desses tempos, e sempre eles liam uma lição de uma dessas obras. E foi aí que eu entrei em contato mais efetivo, porque minha mãe já tinha obra, estudava em casa, mas foi nas visitas aos lares que a gente ficou cada vez mais próximo das lições, né? E realmente são fantásticas. Hoje, aqui na minha casa, a Jaque, minha esposa, faz a leitura todo dia de manhã de uma página, 2 páginas, que é uma lição, né? Ela é muito mais disciplinada do que eu, e rigorosamente a gente lê uma lição do Fonte Viva como se fosse o bom dia para Deus de agradecimento, né? Então, são lições fantásticas. Todas as lições dessas obras têm uma estrutura, né? Que é formada por um versículo-chave e uma reflexão moral. Então, Emmanuel destaca um versículo e traz, a partir desse versículo, explicações que têm um fundo poético, são exemplos, muitas vezes ligados à natureza, que consolam, né, que esclarecem, mas principalmente nos fazem questionar sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos objetivos, sobre a nossa postura diante da vida, né? Estamos passando por um momento difícil que talvez não se tenha notícia da nossa geração, pelo menos, né? Um momento tão incomum, digamos assim, né? E cada vez que você abre essas 2 páginas de uma lição do Fonte Viva ou de qualquer uma das obras dessa coleção, na verdade você está ali aurindo praticamente luz na sua vida, né? Então são palavras de força, de ânimo, de correção, às vezes, que Emmanuel amarra a explicação ao versículo de uma forma genial, né? E isso me chamava muita atenção, porque eu ficava pensando, nossa, como ele conseguia de uma frase, às vezes 2 no máximo, que se estrutura um versículo da Bíblia, né? Como ele consegue discorrer tantos pensamentos sobre isso, né? E na abertura da coleção, no primeiro livro, que é o Caminho, Verdade e Vida, ele explica, né, que foi intencional a preparação dessa obra, né? Ele diz assim: muitos amigos estranharão a atitude de isolar versículos e conferir-lhes cor, independente do capítulo evangélico a que pertence. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas,
proporcionando-lhes fisionomia especial ao momento. E ele continua: assim procedemos, pois num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Muito bonito. Ele está explicando que a intenção foi justamente destacar uma pérola do imenso colar do Evangelho, que cada pérola tem o seu valor. Cada versículo da Bíblia é uma pérola de inestimável valor. E Emmanuel nos aponta que essa pérola, encaixada no colar da nossa vida, também tem uma outra cor, tem uma outra proposta. Então, cada versículo também, além do contexto da época, traz um ensinamento para o espírito imortal. E destacando esse ensino para o espírito imortal, é possível fazer uma analogia com as tensões que nós estamos passando aqui. Fazer uma interpretação das angústias que trazemos no coração e, consequentemente, aliviá-las por meio desse consolo que é a palavra do Evangelho. Então, isso me chamava muita atenção, que eu achei uma ideia fantástica de utilizar a Bíblia contextualizando com as angústias atuais. Utilizar partes e encaixá-las, né, para formar uma nova colcha de versículos. Então, eu achava isso muito curioso. Em tempos mais atuais, eu me deparei com um livro chamado Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. É esse aqui, ó. Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. É do Haroldo Dutra Dias, e ele faz um trabalho incrível nessa obra de justamente trazer explicações da cultura hebraica, costumes, o contexto histórico, para facilitar a nossa leitura bíblica. Porque grande parte das passagens de Jesus, dos personagens que ele dialoga, tem um fundo histórico. E se nós não entendemos a sociedade, a cultura da época, grande parte dos ensinamentos passam despercebidos. Então, essa obra do Haroldo tem essa proposta de contextualizar aquele período, principalmente da sociedade hebraica, para que a gente pudesse entender de uma forma mais natural certos episódios que o mestre estava nos trazendo, estava vivendo e trazendo ensinos, né? E logo na abertura, ele já traz exatamente essa citação do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele abre na introdução do livro justamente com essa citação, né? Que é a citação do Caminho, Verdade e Vida, destacando que em um colar de pérolas, cada pérola tem o seu valor. Qual não foi a minha surpresa? Que no meio do livro, o Haroldo traz uma explicação, que existia uma técnica de estudo do Velho Testamento, da Torá, das leis de Moisés, lei vigente na época, que chamava-se colar de pérolas. Em hebraico, harizá. Não sei se é assim que se pronuncia, né? E as explicações do Haroldo. Harizá, ou colar de pérolas, é um método de comentário e interpretação da Escritura. Consiste em compor um colar de pérolas de versículos da Bíblia, todos a respeito de um determinado assunto, colhidos do Pentateuco, que é a lei de Moisés, dos profetas e dos escritos demais da Bíblia, no qual cada trecho ou versículo representa uma pérola. E o Haroldo continua. Dentre os inúmeros métodos de interpretação das Escrituras, a Harizá ocupa um lugar privilegiado, já que é utilizado pelos mestres hebreus, os sacerdotes, toda vez que desejam ensinar à comunidade um ponto importante da fé, difícil de ser aprendido pela leitura
puramente literal do texto bíblico. Então, olha só que incrível. O próprio Colar está na capa do livro, fazendo alusão a este método de estudo bíblico. Então, na verdade, Emmanuel não estava sendo apenas criativo, trazendo este método para estudo do Espiritismo. Ele estava utilizando uma tradição hebraica de estudo da Torá, das leis mosaicas, que era a lei vigente da época. Então, na verdade, Emmanuel está propondo um método hebraico para associar o estudo do Novo Testamento da vida de Jesus com o Espiritismo. Aí eu achei ainda mais incrível a coleção, não é? Então, o livro Fonte Viva, né, que é o que a gente vai estudar hoje, é um harizá, é um colar de pérolas. E nós vamos destacar uma pérola para ler e fazer alguns comentários, né? Então, a pérola que nós vamos destacar, o versículo que nós vamos destacar hoje, está na carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Né? O versículo está no capítulo 5, versículo 6. Nessa coleção, uma coisa muito interessante feita pela editora, pela FEB, é colocar no final do livro, e eu e minha mãe adoramos fazer esse tipo de estudo, eles colocam como se fosse um sumário para que você possa encontrar o versículo na Bíblia, originalmente, na posição da Bíblia, porque Emmanuel destaca de forma não cronológica, né? Então, ele vai retirando pontos e formando o harizá de forma não sequencial. Mas se você quiser acessar o episódio na íntegra, para ler a passagem toda que Emmanuel destacou, a pérola destacou o versículo, a FEB colocou como se fosse um sumário aqui no final. Então, a gente consegue perceber que esse versículo em especial tem 3 lições, nós vamos ver 2 hoje, né? Vai ser a lição 76 e a lição 108, tá? O versículo é uma fala de Paulo aos Coríntios, aonde ele diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? De novo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo está falando isso para a comunidade de Coríntios, né? Nessa primeira carta de Paulo ao Coríntio. Algumas curiosidades. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade muito rica, né? Ele ficava entre 2 acessos marítimos e abrigava uma população com muitos imigrantes. Então era uma cidade que tinha um grande comércio, era muito próspera quanto ao comércio e por ser uma rota de passagem, de viagem, consequentemente tinha pessoas de várias etnias, né? Então, graças a esse porto, né, ele era uma cidade que abrigava várias culturas, né? Então, além disso, todo lugar que tem um grande fluxo de pessoas acaba também tendo um grande índice de coisas do mundo, né? Então, era uma cidade famosa pelos prazeres, pela luxúria, né? Pelo comércio de especiarias, bebidas, enfim. Era uma cidade muito ligada aos prazeres, Corinto. Paulo passou 18 meses e fundou uma igreja em Corinto. Ele passou 18 meses lá. E tempos depois, os cristãos que ali ficaram, né, escreveram para Paulo pedindo a sua opinião, já que ele era o fundador e o líder religioso ali daquele momento, né, sobre diversos assuntos, né? A igreja de Corinto estava dividida em muitos grupos, né? Isso, infelizmente, acontece até hoje. Nós temos a mania de nos dividir em grupos com opiniões diferentes. Aqueles que têm opiniões parecidas se agrupam e passam a lutar pelo poder da estrutura maior, né? Naquela época isso já acontecia e é um hábito que nós temos que combater, né? No grupo da Fraternidade Espírita Severino Chagas não pode ocorrer divergência, né? O nome já fala, o grupo da Fraternidade Espírita. Mas é claro que aí não ocorre, mas infelizmente em muitos lugares ainda ocorre a disputa do poder mesmo em um ambiente religioso. E era o que estava ocorrendo naquele momento, né? Então a igreja de Corinto estava dividida e todos buscando poder e influência
para liderar os demais. Né? Alguns grupos toleravam, inclusive, imoralidade sexual, outros praticavam vícios mundanos, outros estavam associando a igreja aos altos comerciários, enfim. Com essas constantes discórdias, os cristãos de Corinto estavam se distanciando da essência dos ensinos de Jesus, que é o amor e a fraternidade. Então, a carta de Paulo aos Coríntios tem muito esse teor, né, de moralizar aquela comunidade e resgatar a essência dos ensinos de Jesus, que é o amor. Então, é nessa carta que tem aquela emblemática frase, né, de Paulo, né, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, ele ressalta muito a essência do ensino de Jesus, que é o amor, né? Então, em um ambiente de discórdia, se o seu comportamento incita, né, debates, incita violência, inflama discussões, a tendência é que essa discórdia cresça, aumente. Então, a frase de Paulo, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, era um alerta. Se vocês estão em conflito, não façam uma atitude que aumente o conflito. Façam uma atitude que apazigue as tensões, que acalme, que una todos os companheiros. Né? É mais ou menos esse o teor desse bloco da carta de Paulo, que é bem extensa, nós não vamos entrar em tantos detalhes. Mas é esse versículo que Emmanuel destaca e traz uma explicação com um contexto mais atual para nós. Que é belíssima essas duas lições. É a lição 76 e a lição 108, que tem o mesmo versículo, só que Emmanuel desenvolve pensamentos complementares, mas não idênticos, e nós vamos ver as duas lições hoje, que formam um bloco de pensamento de Emmanuel sobre esse versículo. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Vamos ver a primeira. Emmanuel começa assim. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Então percebam que ninguém vive só. Nesse momento de isolamento social, às vezes nós julgamos que estamos sozinhos, mas de fato, ninguém, nem materialmente, está sozinho. O nosso pensamento atravessa paredes e nós nos ligamos às pessoas pelo simples piscar de olho e desejo sincero de carinho. Então, ninguém está só. Emmanuel continua. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então percebam que aqui Emmanuel destaca um outro aspecto, que é a nossa influência no meio em que frequentamos, a nossa influência no pensamento das pessoas e a influência das pessoas no nosso pensamento. Nós temos não um, não dois, nem 100. Nós temos milhares de expressões dos outros em nós. Quantos comportamentos estão cristalizados por, às vezes, um aprendizado de preconceito na infância? Será que não está na hora de nós utilizarmos a razão e refletirmos antes de ser impulsivos se aquele comportamento é o melhor para todos? Porque às vezes estamos agindo, achando que somos muito livres, né? Que somos muito, como se diz, não é autoritário, mas, enfim, que somos pessoas muito especiais, só que, na verdade, nós estamos refletindo e ecoando pensamentos de irmãos que podem estar encarnados, mas podem estar desencarnados. Porque o nosso pensamento atrai e influencia.
Então, nem sempre as nossas vitórias são nossas, nem sempre as derrotas são nossas, mas o que é nosso é o livre-arbítrio de escolher. E as consequências dessas escolhas, inevitavelmente, são responsabilidades nossas. Fazendo uma pausa, nós vamos para o Livro dos Espíritos. Existe uma questão sobre eles, né? A questão 459 fala de um modo mais direto o que Emmanuel está querendo nos dizer, poeticamente, digamos assim. Nessa questão 459, é da parte 2, capítulo 9. A parte 2 é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Capítulo 9, né? Então, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Em muitas situações, nós estamos agindo como fantoches, porque permitimos que essa sintonia entrasse em nossos pensamentos. Porque ninguém é influenciado ingenuamente ou de forma inocente. O nosso pensamento atrai o pensamento de irmãos que simplesmente vibram com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, com os mesmos interesses. Nós estamos sempre conectados pelo pensamento, no mundo físico e no mundo espiritual. Nós vivemos em uma rede, né? Fala muito da nossa rede de contatos. Essa rede de contatos é muito mais eficiente no plano espiritual e tangencia o mundo físico, atraindo a tudo e a todos que vibram no mesmo padrão. E é curioso a questão seguinte também, 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? De par dos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, ou seja, além dos nossos pensamentos. Então, existem outros que nos são sugeridos o tempo todo? Kardec está querendo confirmar a resposta anterior. E olha só a explicação da espiritualidade. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes é de que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, o tempo todo, nós temos invadindo o nosso pensamento emanações externas a nós, mas que só chegam a nós porque, de alguma maneira, nós permitimos que essas vibrações entrassem em sintonia. O fato é que Emmanuel destaca a importância de cuidarmos do pensamento, pois esse pensamento emana de forma radial, tangenciando a tudo e a todos, e o equilíbrio ou o desequilíbrio causado nos nossos irmãos pela nossa emanação também é responsabilidade nossa, porque ninguém vive só. Se a minha frase, se o meu pensamento, se a minha ação desequilibrou, ofendeu, magoou, mesmo que eu não perceba, essa responsabilidade também é minha, porque vivemos em uma lei de sociedade. É necessário que assim seja, para que possamos evoluir em conjunto, aprendemos uns com os outros. Então, em nós, além da experiência pessoal, temos milhares de experiências dos nossos irmãos ecoando no nosso pensamento e no nosso coração. Emmanuel continua, agora de modo mais pontual quanto à fala.
Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor também igualmente seja desleal. Então perceba que por mais que a gente coloque uma frase pensada, planejada, com as palavras se encontrando harmonicamente, se o meu desejo ao emitir a frase é diferente da frase, o interlocutor sente o meu desejo e não apenas o ecoar dos verbetes. Raul Teixeira explica isso de um modo muito interessante. Ele diz que toda vez que a gente fala, tem uma nuvem de energia, tem uma capa de energia que se desloca junto com o fonema, né? Então, não adianta eu falar um bom dia ou uma boa noite desejando mal àquela pessoa, porque ela sente, e talvez ela não verbalize, porque ela seja mais gentil do que eu, mas o fato é que ela percebe que o meu desejo não é esse. E é por isso que Jesus recomenda que o nosso sim, sim, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Ou seja, que nós tenhamos a sinceridade de agir da forma que pensamos. Sejamos honestos com as pessoas, transparentes e cuidadosos, principalmente, não é? Porque receberemos o reflexo da nossa emanação na ação do outro, mas é o reflexo daquilo que emitimos. É um alerta, porque se queremos gratidão, queremos carinho, queremos palavras de consolo, queremos companheirismo, a emissão tem que ser análoga. Temos que emitir companheirismo. Se eu quero perdão, eu tenho que perdoar, não é? Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, principalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes criam atitudes do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro da elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Então perceba que os nossos modos e costumes, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, criam comportamentos e hábitos nas pessoas que convivem conosco, direta ou indiretamente. E as nossas atitudes marcam do modo mais profundo aqueles que estão ao nosso lado. Marcam aonde? No centro de elaboração das forças mentais. Isso é muito pesado, né? A gente precisa ter muita atenção com as atitudes. Porque se eu falo uma coisa e faço uma ação diferente do meu falar, o que impregna mais não é a minha fala, é o meu exemplo, né? Então, por isso que Jesus foi o maior mestre, o maior professor de todos os tempos, porque ele palestrou, sim, palestras maravilhosas, como o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus, ao capítulo 6, até o capítulo 7. Palestra magnífica. Mas ele dividiu o próprio pão, ele curou os doentes, ele visitou enfermos, ele agiu em prol daqueles que precisavam. Ele se doou. E isso educa muito mais do que simples frases de efeito. Porque essa ação vai marcar o espírito, vai marcar a memória espiritual daqueles que convivem conosco. Segundo Emmanuel, os nossos atos criam marcas no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Então, olha a atenção que nós temos que ter com o nosso agir. Então, hoje nós estamos fazendo um estudo junto aqui. Amanhã, nós vamos estar na fila do banco. Amanhã, nós vamos estar recebendo o troco.
eu vou respeitar o lugar na fila, eu vou devolver o troco se eu recebi o troco a mais. As minhas atitudes educam muito mais do que a palestra que a gente faz. Então, é importante a gente estudar o Espiritismo, porque sem o estudo, nós não conseguimos nem entender quais são os comportamentos que nós temos que seguir. Então, estudar é o mínimo, mas nós temos que viver o Espiritismo. Isso é muito diferente. É viver em pensamentos, palavras e atos. Viver a essência da imortalidade da alma e da reencarnação. É nutrir a fé no futuro. Ter uma atitude ética e correta em qualquer que seja, em relação com qualquer pessoa. Não apenas com aqueles que são maiores que nós, mas principalmente ser respeitoso e cuidadoso com aqueles que estão temporariamente abaixo de nós, em uma cadeia produtiva, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho. Então, é aí que nós vamos demonstrar verdadeiramente a nossa postura espírita, tratando todos, absolutamente todos, como irmãos. Porque aí marcaremos o centro da elaboração das forças mentais desses irmãos com posturas positivas e ligadas ao Evangelho de Jesus. Emmanuel continua. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Então percebam que, se nós queremos mudar o mundo, antes de tudo, nós temos que mudar o quê? A nós mesmos. Porque se é a minha ação o maior mecanismo de educação que eu posso utilizar para evangelizar aqueles que me cercam, antes de tudo eu preciso evangelizar o meu próprio coração. Porque se é a minha atitude que impregna o outro com o exemplo, com a lição, então eu preciso agir bem. E para agir bem, eu tenho que reorganizar, muitas vezes, os meus interesses. Mudar o foco dos meus desejos. Porque, em algumas situações, eu tenho que sufocar aquela paixão que eu já reconheço que é nociva, que eu já, pelo meu próprio esclarecimento, eu sei que vai causar o mal aos meus semelhantes, eu tenho que sufocar aquela vontade, que ainda me dá prazer, ainda me traz satisfação, mas eu já sei que é nocivo. Então eu tenho que lutar contra aquele desejo intenso para que o meu exemplo seja de resistência. E aí eu vou marcar positivamente os meus companheiros pela forma de combate a um vício, seja ele moral ou físico. Então, antes de tudo, eu tenho que reformar o meu interior, se eu quero que o mundo inteiro se reforme um dia, porque o meu exemplo é o maior poder de transformação que minhas mãos possuem. Emmanuel continua: nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. Apesar do agir ser o que mais impregna, né, que marca mais os nossos semelhantes, antes do agir, o núcleo da ação é o pensamento. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Aonde estivermos. Pensamento é a matriz, é o motor da ação. E aí que vem o pensamento, ou aí que vem a frase importante da lição. Emmanuel recapitula agora o ensino de Paulo. Pensamento, então, é fermento espiritual. O nosso pensamento fermenta a massa que vai mover palavras e atitudes. E agora vem um conceito que eu acho belíssimo. Emmanuel faz uma sequência de raciocínios que nos faz entender a nossa ação, que às vezes a gente acha que é por impulso, de uma forma completamente diferente. Ele diz: pensamento é fermento espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio dos quais a individualidade influencia na vida e no mundo.
Então, primeiro eu penso, depois esse pensamento, de forma recorrente, cria atitudes. Atitudes repetidas criam condicionamentos, geram hábitos. E depois, esses hábitos já cristalizados em minha própria vida, em meus relacionamentos, estabelecem expressões, estabelece o modo com que eu falo, o modo como eu me expresso, as ideias que eu transmito. E por meio desse comportamento, dessas expressões, dessas palavras e ações que tem a base, o núcleo, o pensamento, nós influenciamos a vida e o mundo. E aí Emmanuel fecha a primeira lição. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo, pois pensamento é fermento espiritual. A importância de cuidarmos do que nós pensamos, porque o que nós pensamos a longo prazo vai criar um condicionamento. E uma vez que já estamos condicionados, viciados, apaixonados a determinados hábitos, é mais difícil da gente se desprender, não é? Então essa é a primeira lição, fermento espiritual. Ela é mais profunda, é mais teórica, mas muito bonita. A próxima lição, que também é desdobrada da mesma pérola, do mesmo versículo, que é a lição 108, já é mais prática, é mais pontual, é mais em forma de tópicos. Ela é até mais rápida. Então, nós vamos ler agora a lição 108 para fechar o raciocínio da noite. Raciocínio da conversa da noite. Tá? Estou abrindo aqui a 108. Quem tiver com fonte viva em casa, se quiser acompanhar, lição 108. Um pouco de fermento. A 76 era fermento espiritual, o título. Então, na 108, um pouco de fermento. O versículo é o mesmo. Primeira carta aos Coríntios, de Paulo, capítulo 5, versículo 6. É essa pérola que Emmanuel destaca. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Emmanuel relembra aquela máxima, que está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Ninguém vive só. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva e nossas palavras atuam à distância. A gente não, acho que nunca fez tanto sentido essa frase. Em meios de redes sociais, comunicações, à distância, isolamento social. Eu estou aqui em Londrina, falando para os companheiros da casa em Dracena, então nossa palavra atua à distância. Isso aumenta a nossa responsabilidade, em qualquer que seja o nível, não é? Emmanuel continua. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É um ir e vir. Lembram da outra lição? É um ir e vir. É preciso saber, portanto, que espécie de forças estamos projetando naqueles que nos cercam. Porque é muito fácil a gente se magoar com a reação do outro em relação a uma atitude ou uma fala nossa. Mas nós, às vezes, não refletimos e nem questionamos se a nossa fala, se a nossa ação não está tocando justamente em uma ferida do coração daquele irmão, em um trauma que ele está tentando sufocar, em uma irritabilidade ainda não resolvida, em uma tensão. Então, como nós não temos ideia das consequências da reação, é necessário cuidar da nossa emissão. Porque isso a gente consegue controlar. Talvez a gente não consiga controlar a reação das pessoas, mas o que a gente vai falar a gente consegue, né? E a gente consegue, inclusive, saber se aquilo vai trazer um bem ou um mal, se é positivo ou negativo, porque é só se colocar no lugar do outro, né? Eu gostaria de receber esse conselho, eu gostaria de receber esse elogio, essa crítica, essa recomendação, essa correção.
Faz sentido na minha vida esse tipo de comportamento? Eu ficaria feliz ou não? Né? O mestre já disse, façai aos outros aquilo que gostaria que vos fizessem. Não é? Então, Emmanuel alerta que é preciso saber que espécie de forças estamos projetando. Estamos projetando forças que acalmam, estamos projetando forças que consolam, que trazem esclarecimento, ou estamos projetando forças que aumentam a angústia e o desespero, não é? Lembrem da essência que Paulo fala. Ele estava escrevendo aos Coríntios para uma comunidade em conflito. Então, o seu comportamento vai aumentar o conflito ou vai acabar com ele? Joana de Ângeles diz que se nós não podemos falar nada positivo, que nos calemos, então. É uma mensagem dura de Joana, mas muito oportuna em situações em que a discórdia está crescente. Melhor que nós fiquemos em silêncio, em prece, para aqueles que ainda não conseguiram se entender, não é? Então, vamos cuidar dessa força que estamos projetando, porque o nosso pensamento emana energia, e essa energia, às vezes, envolve quem está do nosso lado. É muito comum, às vezes, a gente está no próprio centro, né? Está sentado, às vezes, na cadeira, e chega alguém agitado perto de nós, assim. Às vezes, em poucos segundos, a gente já começa a ficar agitado, a pessoa está batendo a perna, está eufórica, dali a pouco a gente está batendo a perna e está eufórico também. Parece que aquela agitação foi transmitida para nós, né? E às vezes a pessoa não tem culpa de estar agitada. O fato é, nós vamos entrar em sintonia com a pessoa, ou vamos fazer uma prece para que ela se acalme, ou vamos emitir um pensamento, às vezes até de crítica. Meu Deus, por que sentou essa pessoa agitada perto de mim? Então, será que esse pensamento não vai aumentar a irritação e a agitação dela, né? Quem nunca sentiu isso é porque provavelmente está agitando as pessoas, né? Não, não percebeu porque está sempre agitado. Mas o fato é que nós estamos sempre em contato fluídico com os demais. Então, essa força que nós projetamos fluidicamente precisa ser de paz, de calma, de serenidade, principalmente em um ambiente que está se propondo a acolher as pessoas como um centro espírita, né? Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos, aparentemente insignificantes, alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Às vezes a gente já pensa, nossa, mas eu não falei com essa intenção. Mas às vezes atinge a ferida da alma daquele irmão. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Quais são essas sugestões que estamos emitindo? Talvez seja difícil de mensurar a vida toda, mas Santo Agostinho nos recomenda, né, naquela emblemática questão da reforma íntima do Livro dos Espíritos, que nós façamos uma reflexão menor, em uma microparcela da vida, que é o último dia. Então, esse exercício, que é tão difícil de ser feito, né, faz com que a gente consiga começar ao longo do tempo, mensurar a qualidade dessas nossas projeções mentais. Porque chegar ao final do dia, a gente perceber que muitas pessoas se afastaram de nós, ficaram chateadas ou não compreenderam o nosso comportamento, a nossa fala, é um sinal de que, de alguma maneira, nós precisamos reorganizar esse diálogo, reordenar a forma com que nós nos colocamos à disposição das pessoas. Porque às vezes pode ser não com maldade, mas às vezes com despreparo, né? E aí ele dá exemplo: dirigentes arrastam dirigidos. E o contrário também ocorre. Servos inspiram administradores, porque nós estamos sempre nos nutrindo dos exemplos dos outros, dos nossos companheiros. Então, esses exemplos são fundamentais para formar o nosso caráter, sobretudo na infância. Que tipo de exemplo estamos dando para os nossos filhos? Que tipo de exemplo estamos dando para os nossos sobrinhos? Que tipo de exemplo estamos dando para os nossos irmãos, os nossos amigos? Não é? Emmanuel faz essa pergunta para nós. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? E aí ele relembra: um pouco de fermento
leveda a massa toda. Basta um pouquinho de fermento para azedar o nosso dia inteirinho. Nós vamos deixar que isso ocorra? Ou nós vamos virar, nos transformar em um fermento de amor e fazer com que aquele ambiente cresça em harmonia? Não é? A escolha é sempre nossa. Vamos deixar aquele fermento do ódio entrar no nosso coração e crescer? Ou vamos simplesmente descartá-lo e lançar uma nova porção de fermento que acalma e fortalece, traz bom ânimo, traz esperança? O caminho é sempre individual. Mas o fato é que basta um pouco de fermento para levedar a massa toda. E aí Emmanuel nos esclarece que não nos dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar a qualidade. Ele está querendo dizer que não basta a gente se preocupar em quantas pessoas estão ouvindo o que a gente fala. Né? Em tempos mais atuais, a gente consegue até contar. Eu não sei mexer com sistemas de rede social, mas eu aposto que deve ter um número falando quantas pessoas estão assistindo, ou quantas vão assistir, ou quantas vão comentar. O fato é que hoje em dia a gente consegue até mensurar quanto o raio de ação físico. Mas Emmanuel está querendo dizer que isso pouco importa. O que de fato é relevante para a nossa ascensão espiritual é a qualidade das nossas emanações, a qualidade das nossas emissões. Aí ele diz: acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Ou seja, cuide do alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Porque a nossa vida é estruturada essencialmente pelo reflexo de nossa conduta. Podem ter certeza. Pessoas que agem espontaneamente no bem têm uma legião de pessoas ao seu redor, transmitindo carinho e companheirismo. Em compensação, aquelas que agem na discórdia, no desespero, na mágoa, fatalmente ficam isoladas ao longo da vida. Então, cuidado com este alimento que, às vezes, sem perceber, sabe, aquela resposta maldosa, aquele azedume na voz, aquela soberba, às vezes. Esse é um alimento invisível que afasta as pessoas. Enquanto a tolerância, a compreensão, a paciência é um alimento que aproxima. Emmanuel encerra dizendo: desdobra-se o destino em correntes de fluxo e influxo, vai e vem. É a lei de causa e efeito, como nós popularmente dizemos. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã, pois ninguém vive só. Para encerrar nossa conversa, eu deixo aqui a pergunta que Emmanuel faz logo no começo da lição. Que tipo de fermento estamos lançando na vida dos nossos irmãos? Isso só nós e Deus conseguimos responder. Então está aí uma pergunta para a gente refletir. Se reconhecermos que não foi o fermento adequado para a harmonia, amanhã o sol vai nascer de novo. E nós temos uma nova oportunidade de recomeçar, de colocar ali o fermento do amor, do bem e da paz. Que a gente tenha força para não desistir. Porque não é fácil passar por cima do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. Porque esses são obstáculos do progresso do mundo e do progresso de nós mesmos. Então, antes de qualquer coisa, é preciso que a gente reflita sobre que força estamos projetando no ambiente e nas pessoas que convivem conosco. Porque provavelmente as alegrias ou os dessabores da nossa vida é reflexo dessas energias. Que Deus abençoe a todos. Fica mais uma vez a sugestão de leitura dessa coleção maravilhosa que acolhe a minha vida, que acolhe a vida da Jaque, a minha esposa, que é a coleção Fonte Viva. Né? Um abraço a todos. Espero que todos tenham conseguido acompanhar a transmissão que
e vamos fazer a prece de encerramento, né? Mestre Jesus, abençoa, Senhor, o nosso coração. Abençoe, Senhor, a nossa família, que às vezes está à distância temporariamente, Senhor, em virtude da proteção da nossa saúde, da necessidade temporária de isolamento. Que a nossa prece possa se deslocar fluidicamente, como diz a lição, com uma projeção mental, em forma de abraço às pessoas que nós amamos. Que possamos, nesse instante, pensar em forma de abraço naqueles entes mais queridos, que cada um deles receba essa energia e tenha o coração aquecido. Que possamos, Senhor, ser instrumento de seu amor, ser o fermento do bem, como diz a lição. Que hoje, em especial, também, Senhor, este fermento do amor chegue ao coração dos nossos irmãos que moram nas ruas, que estão, Senhor, temporariamente sem abrigo. Aqueles irmãos que estão nos hospitais, Senhor, internados, que às vezes nem podem receber a visita dos seus familiares. Aos nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, que em tempos de isolamento ficam mais frios ainda a convivência nesses espaços. Que esta prece, Senhor, guiada pela equipe espiritual, possa chegar ao coração de cada um desses irmãos, nos presídios, aqueles irmãos que estão no trabalho de hoje, em seus ofícios, que eles possam, Senhor, receber a bênção de luz em seu coração. E nós aqui, Senhor, agradecidos estamos mais uma vez pela oportunidade de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.